Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento você que se encontra nesta live. Pedir para que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Não só a sua, mas a de todos que se encontram aqui na sua presença nessa noite, que vem aqui com o seu coração aberto para te adorar, para glorificar, para entregar a Ti mais um dia, para entregar ao Senhor mais um dia de louvor e glória e honra a esse Senhor que é maravilhoso sobre nossas vidas, sobre essa terra. Amém? Quero aqui deixar um versículo para a meditação da igreja, que se encontra aqui em Juízes 6, que diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Aleluia, Deus. Deus, Ele é tão maravilhoso para conosco que, independentemente da nossa luta, nossas dificuldades, que todos nós temos muitas dificuldades sobre nossas vidas, no nosso dia a dia, mas aquele que crê em Deus, aquele que louva a Deus, aquele que acredita na palavra de Deus, passa por dificuldade, passa. Todos nós vamos passar por luta, por muita dificuldade em nossas vidas, porque faz parte, né, irmão? Quem não passa por dificuldade não está na presença de Deus, né? Enquanto nós estivermos aqui na casa do Senhor, vamos passar por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas não devemos perder a nossa esperança, não devemos perder a nossa fé. Temos que estar focado em Deus, porque Ele é aquele que nos fortalece, aquele que nos dá força naquele momento de dificuldade, naquele momento de luta que estamos passando, né? Estamos vendo tanta dificuldade, nosso país atravessando, mas temos que ter fé, temos que acreditar que Deus está aí. Aquele que crê em Deus vai passar por luta, mas sabe que vai ter um braço forte para estar te abençoando naquele momento que você precisar de luta, de dificuldade. E eu quero deixar esse versículo para a meditação da igreja. E vamos orar, agradecer a Deus por esse culto que está se iniciando nesse momento, irmãos. Amém? Senhor Deus, estamos aqui na sua presença, Pai, nesta noite. Viemos aqui, ó Deus, para louvar a Ti, te adorar, ó Deus, engrandecer o Teu santo, Pai, e maravilhoso nome, pedir a sua bênção, Pai, sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossas famílias, Deus, sobre aquele, ó Pai amado, que não se encontra aqui na sua presença, mas está ali, Pai amado, olhando, Pai amado, está ali orando, está ali, Pai, assistindo, Pai amado, essa palavra, Senhor. Que o Senhor esteja visitando a cada um no seu lar nesse momento, aqueles que estão passando por luta, por dificuldade, Pai amado. Visita cada um de nós nessa noite, nos dê força, nos dê graça, nos dê paz, ó Deus amado, nos dê bênção, que estamos precisando muito, Pai amado. Que o Senhor venha com o seu Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre nossa casa, Deus, sobre nossa família, Senhor. Somos fracos, Pai amado, somos pequeninos, Pai amado. E que o Senhor cresça, Pai amado, e que a sua glória venha sobre nossas vidas, Pai. Nos fortalecendo, nos abençoando cada dia mais, abrindo nosso coração, a nossa mente, Deus amado, para que venhamos dedicar cada dia mais a sua palavra, a sua presença, Deus. Nos abençoa, Pai, nos guarda desta noite, e nos dê o culto, Pai amado, maravilhoso, Pai, e abençoado, Deus. É que eu te peço e agradeço a Ti, ó Deus amado, por essa rica e maravilhosa oportunidade dessa noite, em nome do Senhor Jesus. E que as palmas louvem o nome do Senhor nessa noite. É o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, e nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu
Te adorar é o meu prazer. A minha força vem de quem? Minha força vem do Senhor. E nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. E nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. Adorar é o que sei e adorar é o que sou. E nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. E as almas louvam ao Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações nessa noite. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, Senhor. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. Seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. Seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama a ti. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos outra vez, Senhor. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Seguro estou nos seus braços, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Fala isso pra ele, declara de todo o seu coração. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto
descanso. Quando estou com medo, é o meu descanso. É o meu descanso. E sempre será, sempre será. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 E as almas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Em meio a tantos vales, em meio a tantas dificuldades, existe um lugar seguro. Esse lugar é no Senhor. E esse lugar no Senhor está acessível à nossa vida. Nada impede você de ir para esse lugar de descanso. É nesse lugar que nós somos fortalecidos. É nesse lugar que nós somos ajudados. A Bíblia fala: em teus braços é o meu descanso. Eu quero falar uma coisa profética. A igreja é o corpo de Deus, amém? Abraça o irmão que está do seu lado aí. Sinta o abraço de Deus agora. Sai do seu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Dê um abraço a essa pessoa. Ela vai sentir o amor de Deus, porque você faz parte do corpo de Deus. Você é a igreja do Senhor. Irmãos, o mundo está passando por crise. Você vê os jornais, o que está acontecendo, tanta violência. Tem hora que nós falamos: meu Deus, que país é esse? Que mundo é esse que está acontecendo? E a única esperança é Deus. Os governantes não sabem o que fazer. O governo está perdido. É hora da igreja se levantar na intercessão, clamar a Deus para que haja salvação, para que haja libertação, para que essa onda de violência cesse. Aqueles que estão sem esperanças na droga, encontrem a paz. 2 Timóteo fala para que haja súplica e orações pelos reis, pelos governantes, para que possamos ter uma vida tranquila e sossegada. Veja que uma vida tranquila e sossegada é fruto da intercessão, é fruto da oração. Nós vamos clamar agora. Senhor meu Deus, ó Pai, eu quero nessa noite, junto com a Tua igreja, Senhor, apresentar a nação brasileira, Senhor. Pai, são tantas calamidades, ó Pai, tantas mortes, tanta miséria, ó Pai, que muitas vezes é revolta, injustiça, injúria, Senhor. Pai, levanta a Tua igreja como intercessora, ó Pai. Vem trazer salvação, Senhor, libertação naquela Cracolândia, Senhor. Vem trazer paz no coração do aflito, do angustiado, Senhor. Aqueles que estão passando, Senhor, por situações difíceis, Senhor, que eles venham encontrar descanso em Ti, Senhor. Pai, eu oro pelas famílias, ó Pai.
repreendendo toda a malignidade, ó Pai. Toda ação do inferno contra os lares, que seja derrubado, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Venha o teu reino, Senhor. Faça-se a tua vontade, Senhor. A tua vontade que é boa, a tua vontade que é perfeita, a tua vontade que é agradável, Senhor. Pai, venha viva, Senhor, a tua igreja, Senhor, com os corações quebrantados, Senhor, disposto, Senhor, a fazer a tua vontade, Senhor, disposto, Senhor, a pagar o preço, Senhor, para que vidas venham a ser salvas, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, amém. Quero chamar a irmã Mauricéia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cumprimento quem está em casa também, quem está nos assistindo. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. É um momento maravilhoso para mim, um momento de alegria, poder compartilhar com a igreja do Senhor essa oportunidade que nós temos de ofertar, dizimar na casa do Senhor, que é uma oportunidade que Deus nos dá, porque é bíblico, é mandamento de Deus que a gente oferte, que a gente dizime, porque através dessa atitude nós vamos ser prósperos, não só próspero financeiramente, mas eu creio que ali quando a gente dobra o nosso joelho, Deus sabe que nós temos um vínculo com Ele. Deus sabe que através da oferta, através do dízimo, através da nossa boa vontade, não precisa ser, não, eu não vou ofertar porque eu não tenho. Tem sim, tem R$2, tem R$1, tem 50 centavos. Quando aquela viúva foi ali ofertar, a menor oferta em valor foi a dela, mas foi a que Jesus olhou, porque era a única que ela tinha. Eu tenho um filho, ele fez 30 anos agora. E nós fomos lá em São Paulo, na igreja, e ele só tinha R$20. Ele não ia pedir para trocar os R$20, né? Olha só, irmãos, ele pegou e falou, olhou para mim assim, aí ele falou, vou semear, mãe. Eu falei, glória a Deus, filho. Aí ele pegou aqueles R$20, colocou, ofertou. Ele estava desempregado. Olha, Deus foi tão maravilhoso com ele. Aquela oferta caiu ali, aquela semente caiu numa terra tão fértil, que ele foi empregado. Ele conseguiu um emprego na área dele. Ele sofreu um acidente, ele conseguiu um emprego num dia. No outro dia ele foi registrado. Passou-se uma semana trabalhando, ele sofreu um acidente, quebrou o osso do calcanhar, assim, uma coisa gravíssima. E ele está na caixa até hoje, já vai fazer 1 ano. Glória a Deus que ele toma conta da loja, tudo, mas ele está empregado, ele sabe. Aí nós lembramos, falamos, você está vendo? Ele precisava do emprego, Deus abriu a porta. Ele sofreu um acidente, Deus não desamparou, porque assim eu ensino meus filhos. E assim o Senhor nos ensina. Em tudo que a gente vai fazer, dá o seu melhor para o Senhor. Às vezes você não sabe, mas dá o seu melhor. Tenta fazer o seu melhor, Senhor. É isso aqui. E outra, eu separei aqui, ó. Deixa eu tentar me encontrar aqui. Porque eu ainda sou aquela da Bíblia, sabe, irmãos? A letra do celular, para mim, ela é muito pequenininha. Então, eu vou aqui na Bíblia. É Levíticos. Deixa eu me achar aqui. Se eu não me engano, é Levíticos 30, 27. Né? Tem aí para pôr ali? Não, consegue não, né? Aí eu não estou conseguindo aqui. Mas onde a palavra fala, irmãos, que a nossa oferta, o nosso dízimo, ele é sagrado. É sagrado, é algo sagrado. É aquele tanto que você para, é os 10% e é sagrado.
quer dizer, tudo que você consagra ao Senhor ali, é maravilhoso saber que você tem a oportunidade de consagrar um valor e entregar ao Senhor. Achou? É maravilhoso. Eu estou aqui essa noite para orar junto com a igreja, colocar diante do Senhor, né, aquilo que nós vamos ofertar, colocar a vida. Obrigada, Deus abençoe. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Glória a Deus. Até aqui é consagrado ao Senhor, é santo. Então, quando você pegar o seu valor, quando você pegar aquela quantia que você, mensal, quinzenal, não sei de que forma que é, cada um tem uma forma, você já fala, Senhor, está aqui, ó, seus 10% é do Senhor. Eu faço dessa forma, irmão. Deus tem me abençoado muito. E eu creio com vocês, com a igreja, com aquele que está em casa, não vai ser diferente. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar juntos ao Senhor. Glorioso e eterno Deus, Altíssimo Pai, diante de Ti nós nos colocamos, Senhor, nesse momento, um momento especial, Pai. Um momento onde iremos ofertar, iremos dizimar a Ti, Senhor. Porque cremos, Pai, porque dizimar e ofertar é um ato de fé, Pai. Nós mostramos ao Senhor a nossa fé nesse momento, Pai. Por isso, peço que o Senhor abra portas, Deus, aquele que está desempregado. O Senhor alcança, Pai, aquele que está necessitado, Pai amado. Mesmo aquele que só tem uma moeda, Pai, foi aquele que o Senhor Jesus viu. Foi aquela mulher que o Senhor Jesus viu e valorizou. Porque é o que ela tinha ali para ofertar para o Senhor. Que nessa noite, meu Deus amado, não seja diferente, Pai. Nós possamos não ofertar apenas o valor, mas ofertar nosso cântico, nossa adoração, ofertar nossa vida nesse momento, Pai, a Ti. Ah, Deus amado, que cada um venha ofertar, Senhor, que o Senhor esteja contemplando, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, já te agradecendo, porque creio na Tua fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Senhor. Deus. Aleluia. Não queremos ver o céu com a chuva, queremos ver Yeshua, queremos ver Yeshua. Não queremos ver o céu com a chuva, queremos ver Yeshua, queremos ver Yeshua. Glória a Deus, amém? Chamar os juvenis, os kids agora.
vai ter um momentinho para que eles possam ouvir a palavra de Deus. Então vem aqui, vamos orar por eles, amém? Glória a Deus. Amém? Senhor, meu Deus, queremos colocar a vida dos kids, dos juvenis, ó Pai, para que eles venham ter um tempo e experiência com a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, abençoa a Tia Cláudia que estará ministrando, Senhor. Que eles possam entender e compreender, ó Pai, a Tua palavra, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amém? Vou chamar o Herto aqui, ele vai ser o portador da palavra hoje. Graça e paz, amém? Motivo de alegria, né? Estar aqui, levando a palavra de Deus. E muitos devem ter se perguntado, né? Porque o tema foi em chamas, né? Mas o que significa, né? Em chamas, talvez vocês tenham se perguntado sobre o que vai ministrar, né? Sobre o que ele vai falar, o que significa isso, em chamas, né? E eu vou estar lendo lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Aqui não está aparecendo. Daniel, capítulo 1. E a partir do verso 8. Mas, resumidamente, irmãos, o que essa história conta, né? Muitos de vocês devem conhecer já, né? Sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Tá caindo tudo aqui. E o que eu quero mostrar para vocês nessa noite, né? Esses 3 jovens, eles foram lançados na fornalha de fogo, né? Eles foram lançados na fornalha em chamas, né? E o que eu quero mostrar para vocês nessa noite é como Deus coloca alguém em chamas. Como Deus pode colocar eu e você em chamas. Como alguém pode estar em chamas, né? Esses jovens aqui Daniel, Misael, Ananias, eles foram lançados, tirando Daniel que não estava lá, né? Esses 3 jovens que se chamam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas Ananias, Misael e Azarias foram os únicos lançados. Esses são os nomes verdadeiros dele. Sadraque, Mesaque e Abednego são o nome deles pagões. Mas a pergunta é, por que eles foram lançados na fornalha de fogo e não se queimaram? Eu quero que você pare um tempo e se pergunte, por que será que eles foram lançados na fornalha de fogo e não foram queimados? Você sabe por que eles foram lançados na fornalha de fogo e não foram queimados? Porque eles queimavam ainda mais por Deus. Eles foram lançados na fornalha do rei Nabucodonosor, mas eles não se queimaram, porque eles se queimavam ainda mais na presença de Deus. Amém? E o que eu quero mostrar nessa noite é como a gente pode queimar ainda mais por Deus, né?
Nós estamos chegando num curso onde a igreja está se tornando morna. Ela não está sendo quente, não está sendo fria, está sendo morna. Porque hoje em dia se tornou normal ser crente e ser evangélico. Você vai no mercado, você encontra outro crente. Você vai em outro mercado, você encontra outro evangélico. E se nós não nos pegarmos a isso, é que a gente vai chegar na mornidão. O curso natural de nós é chegarmos na mornidão, é não se tornarmos quente e nem se tornarmos frio, se tornarmos mornos. E se a gente ficarmos mornos, é aquilo que diz em Apocalipse, né? O Senhor vomitareis da boca dele. Amém? E o que o pastor vem pregando é sobre exatamente isso, a santificação, né? Sobre a gente não permanecer mornos ou inconstantes na presença de Deus, né? E o que eu quero te falar, irmãos, é que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel eram jovens de Israel. Ele era um dos jovens mais inteligentes que tinham lá. E quando a Babilônia, ela tomou posse lá de Israel, ela virou um reino de lá, o rei mandou buscar esses jovens para ser escravo daquele império. Então, você vê que ele procurou os mais inteligentes, os mais sábios, e levou para lá para ser escravo. Irmãos, o que eu quero te falar é que a Babilônia, ela foi um dos impérios mais terríveis que teve. Se você olhar, podemos falar na língua de hoje como o império mais satanista. Tanto que se você olhar o livro de Apocalipse, ele vai dizer que o império do anticristo é se comparado à grande Babilônia. Então você imagina aqueles jovens naquele império vivendo na Babilônia. Imagine como que não devia ser para eles. Eu quero que os irmãos leiam comigo o versículo 8 em diante. Capítulo 1, o verso 8 em diante. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eles tinham uma regalia, irmãos. Esses 4 jovens, eles tinham essa regalia, que era poder comer da comida do rei. Então você imagina esses 4 jovens vivendo no palácio do rei, vivendo com o rei e podendo comer a comida do rei. Naquela época, a Babilônia era o império mais rico do planeta. Era o império que dominava o planeta. E a regalia que esses jovens tinham é que eles podiam comer a comida que o rei comia. Então você imagina Daniel chegar para o chefe dos eunucos, que era o cara lá que comandava, e falar assim: ó rei, ó chefe dos eunucos, eu queria pedir permissão para que eu e os meus amigos não comessem essa comida. Que eu e os meus amigos não se contaminassem com essa comida. O primeiro passo, irmãos, para estar em chamas é a santidade te coloca em chamas. Amém? E Daniel, ele olhou aquela comida do rei, ele viu aquela comida do rei, e ele achou que aquela comida iria contaminar ele e os amigos dele. E o que ele decidiu? Ele decidiu chegar e falar: eu queria pedir a permissão para mim não comer essa comida. Para eu e meus amigos não comer essa comida. E, irmãos, ele decidiu ali comer legumes. Nos textos dizem que eles comem legumes, né? E eu queria te falar, irmãos, que o que é santidade? O conceito de santidade na Bíblia. O conceito não está ligado à perfeição. Se você olhar os utensílios do templo naquela época, tinham taças, copos, e eram considerados santos. Era considerado algo que existia uma santidade. E, aquele copo, aquelas taças não era diferente das outras. Santidade não significa perfeição.
Quando nós olhamos, nós pensamos logo em santidade e falar perfeição, perfeição. Mas se eu te perguntar, aquela taça que tinha no templo era diferente das outras taças que tinham lá fora? Se você olhasse aquela taça, ela era milimetricamente perfeita, não tinha nada, não tinha um arranhão, não tinha nada. Não. Mas o que tornava aquilo santo e perfeito? Eu quero que vocês tentem imaginar o que tornava aquilo santo e perfeito. O que tornava aquilo santo e perfeito era que eles eram separados para o Senhor. Eles eram separados de uso exclusivo do Senhor. É a mesma coisa que esse microfone, vamos supor, ele é usado num pagode. E esse microfone, ele é usado aqui no templo. Eles têm alguma diferença entre eles? Esse microfone, ele é perfeito? Não. Mas o que torna esse microfone santo desse daqui é que esse microfone, ele é separado. Ele é de uso exclusivo de Deus. O termo santidade aplicado a nós vem da palavra kadosh. O pastor deve lembrar da banda Kadosh. E o termo kadosh que se aplica a nós é separados para uso exclusivo de Deus. Quando falamos em santidade, relacionada ao homem aqui, é kadosh, é o uso exclusivo de Deus. Você pode ver na Bíblia falando que Deus é santo, santidade, santo. Obviamente, Deus não erra, Deus não falha. Mas quando o termo se aplica a nós, é kadosh, separados para uso exclusivo de Deus. Então Daniel e seus amigos olhou aquela comida do rei, ele viu aquela mordomia que o rei deu, e ele resolveu se separar. Ele resolveu escolher comer outro tipo de alimento. Ele escolheu não se contaminar com o alimento que o rei tinha para ele. Ele falou, Senhor, eu quero ser de uso exclusivo seu. Ele olhou e falou, eu não quero aquilo que o rei tem para me oferecer. Muitas vezes o que nos tira a nossa santidade, nos tira a nossa fome, o que nos faz não queimar em chamas, é porque a gente muitas vezes se alimenta de besteiras. Em vez de nos separarmos para um uso exclusivo de Deus, de se alimentarmos da palavra de Deus. Muitas vezes aquilo que nós nos alimentamos são comidas contaminadas desse reino. São comidas contaminadas do reino das trevas, do reino de Satanás. O primeiro passo para nós queimarmos por Senhor é a santidade nos coloca em chamas. Aquilo que nos alimenta tem que ser a palavra de Deus, tem que ser algo do Senhor. Então você vê que a primeira coisa, Daniel podia comer da comida do rei, Daniel podia, se acabar. Você imagina o império mais rico, que dominava o planeta, e Daniel e os amigos dele podiam comer da comida. Se o rei fosse comer um pernil, Daniel podia comer um pernil também. A mesma coisa que o rei fosse comer, Daniel podia, mas Daniel falou, eu queria pedir permissão para mim e meus amigos não se contaminar com esse alimento, com o que vocês têm para me dar. Eu queria comer outra coisa. Quantas vezes você já parou e pensou, talvez esse alimento ele vá me contaminar? Talvez o que eu assisto, talvez o que eu falo, o que eu penso, onde eu estou, pode me contaminar. Se separar, irmãos, que vocês possam, primeiro passo, se separar, porque a santidade, ela produz chamas dentro de nós. Amém? E a grande mentira de Satanás, para que você não seja separado, a grande mentira de Satanás, para que você não ande em santidade. Olha os próximos versículos. O versículo... Estou em outro versículo aqui. O versículo 9 e 10. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha o versículo 10. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber, e se ele perceber que o rosto de vocês
está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade. Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então, essa mentira é muito padrão. Essa mentira é muito padrão. Que se você andar em santidade, você vai perder o melhor dessa terra. Que se você andar em santidade, você vai perder o melhor desse mundo. Essa é a grande mentira de Satanás. Você vê que ele fala para Daniel e seus amigos, falam, mas se vocês não comer a comida que o rei come, e se eles perceberem que vocês vão ficar mais pálidos que os outros, talvez o rei me mataria. Olha a mentira de Satanás. Fazer com que pareça que com que você ande em santidade, fazer com que se você se separar, você vai perder o melhor desse mundo. Você vai perder o melhor que tem para oferecer. É ou não é? Quantas vezes você fala para alguém, eu sou cristão, eu sou evangélico. Ah, você é cristão, você é evangélico? Então você não bebe, não fuma, você não pode sair, você não faz isso, você não faz aquilo. É ou não é? Quantas vezes? Ah, você é cristão? Ah, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Você tem que viver isso. A mentira de Satanás é fazer com que pareça que nós vamos perder os prazeres dessa vida. Foi assim ou não foi no Jardim do Éden? Satanás foi lá, a serpente, chegou até Eva e falou assim, é verdade que você não pode comer nada aqui? E foi assim que Deus disse para Eva. Satanás chegou até ela e falou assim, é verdade que você não pode comer nada daqui? Ou seja, se tivesse 1000 árvores lá, Eva e Adão poderiam comer 999 árvores. Mas Deus disse que somente uma não poderiam comer. Somente uma. E as outras 999 poderiam comer. Mas Satanás persuadiu Eva. Satanás foi falando com Eva até ele descobrir o que poderia. E depois ele enganou ela. Falou, mentira. Se você comer dessa árvore aí, você vai conhecer o bem e o mal. Aí que você vai ter prazer na vida, você vai desfrutar. Então você vê que o diabo ele sempre vem fazendo a mesma coisa. Ele não é um cara, tipo assim, como que eu posso dizer a palavra? Oi? Inovador. Satanás não é um cara inovador. Ele vai sempre fazer a mesma coisa. Ele vai olhar para você e vai falar assim, pô, mas você vai se separar para isso aí? Você vai ficar em santidade para isso, mas você não vai poder nem sair com seus amigos? Você não vai nem poder fazer tal coisa, você não vai nem poder. É isso que Satanás. A grande mentira é que Satanás não quer que nós nos coloquemos em santidade, em separação. É achar que nós não vamos ter prazer. Quando nós nos colocamos em santidade, nós nos colocamos em separação, nós acessamos a fonte de todo o prazer que é Deus. Quando nós nos colocamos diante da presença dEle, nós nos disponibilizamos para uso exclusivo de Deus, nós acessamos a fonte de todo prazer. A palavra diz que nada foi feito sem a permissão dEle, nada foi feito sem Ele, e tudo foi feito por Ele, e para dEle. Então, irmãos, a grande mentira de Satanás é fazer com que nós achemos que nós andarmos em santidade, nós não vamos ter prazer, quando, na verdade, nós vamos ter acesso a todo prazer, a fonte de todo o prazer. Amém? Irmãos, e a santidade, ela não é uma alienação. A santidade, ela não é uma alienação. O verso 17 vai dizer assim: ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, você vê aqui que Deus deu o conhecimento para esses jovens. Como eu disse, a Babilônia ela era um dos reinos mais terríveis. Ele era um reino muito satânico. Tipo, foi o reinado, tipo assim, mais cruel, demoníaco, se dizendo assim, da Bíblia. E você vê que Deus dá o conhecimento para esses jovens de toda cultura. Qual era a cultura que tinha lá?
era a cultura babilônica. Peraí, mas eles não eram evangélicos, não eram cristãos? Deus não deu para eles a cultura babilônica? Então você vê que no verso 18, ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Verso 19, então o rei falou com eles, entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o qual o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do que haviam em todo o seu reino. Então você vê que o rei chamava os magos daquela época, chamava os encantadores e chamava os 4. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E colocavam sobre eles perguntas. E você acha que eles faziam perguntas sobre judeus, sobre essas coisas? Não, irmãos. Eles faziam perguntas acerca do reino babilônico. Eles faziam perguntas acerca da Babilônia. E eles eram 10 vezes mais sábios do que os outros. Então a santidade, ela não é uma alienação. A santidade, ela não é uma alienação. Deus quer colocar nós no meio de pessoas que o mundo considera grandes, para que nós venhamos estabelecer o reino de Deus lá, para que nós venhamos levar a palavra de Deus até aquele local. Amém? Então, irmãos, vamos estudar, vamos crescer, vamos buscar nos aprimorar, porque Deus quer dar ferramentas para nós ser colocados no meio de pessoas que o mundo considera grandes, para que nós venhamos mostrar que Deus é grande, que Deus é maior. Amém? O segundo passo é não se dobrar aos ídolos, te colocam em chamas. Não se dobrar aos ídolos, te colocam em chamas. Lá em Daniel 3 já. Daniel 3 e o verso 4. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordeno-os a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas. É do 4 ao 6. Que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de outro rei. Nabucodonosor levantou. Adorem a imagem de outro rei que Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Então você vê que aqui Nabucodonosor levantou uma estátua de 27 metros. Uma estátua que, se você olhasse, você conseguiria enxergar de qualquer lugar, porque era muito grande. E ele deu uma ordem que todos se prostrassem perante aquela imagem, e quem não se prostrasse seria lançado dentro da fornalha de fogo. E se vocês olharem lá, vocês já devem saber que esses jovens não se prostraram, né? E não se prostrar aos ídolos dessa geração te faz colocar em chamas. Mas muitas vezes nós não estamos em chamas com medo de nos queimar. Nós não estamos em chamas com medo de se queimar com o nosso amigo da escola. Nós não estamos em chamas com medo de se queimar no nosso serviço. Nós não estamos em chamas com medo de se queimar na roda de amigos. Nós não estamos com medo, nós não estamos queimando, não estamos em chamas por medo de se queimar aonde nós formos. Porque o que seu amigo vai pensar de você se você não se dobrar aos ídolos dessa geração? O que seus amigos vão pensar se você se separar? Ah, vou me queimar com meu amigo, vou me queimar no meu serviço. Ah, eu vou me queimar se eu não aceitar as ofertas indevidas no meu serviço, porque eu sou cristão. Eu vou me queimar com tal fulano porque eu não vou fazer o que ele está falando, eu vou contra ele. Ah, eu vou me queimar com meu amigo da escola, porque ele
vai me propor algo indevido e eu vou falar não. Então, nós estamos com medo de ficar em chamas, porque estamos com medo de se queimar com as pessoas aí fora. E eu queria te falar, irmãos, que os ídolos dessa geração, naquela época, o ídolo era aquela estátua. E eu te pergunto nessa noite, quem você acha que é os ídolos dessa geração? Pare e pense um momento, se naquela época era a estátua de Nabucodonosor, hoje, quem será os ídolos dessa geração a qual nos dobramos? Irmãos, os ídolos dessa geração se chamam narcisismo. A estátua que está sendo levantada, para mim e para você, se dobrar, sabe qual que é o nome dela? Nós mesmos. Nós mesmos. Porque hoje em dia nós vivemos um narcisismo, onde está sendo levantado estátuas para nós nos adorarmos a nós mesmos. Como você nunca ouviu, você é o que você sente. Seja fiel ao que você está sentindo. Siga seu coração. Seja a sua melhor versão. Quem nunca viu isso? Irmãos, nós estamos vivendo isso. Muitas vezes. Esses são os ídolos que nós estamos, muitas vezes, nos prostrando. Nós mesmos. Seguindo nossos coração. Onde a Bíblia já diz que ele é enganoso. E quem pode conhecer? Nós estamos sendo o que nós sentimos. E nós estamos querendo ser a nossa melhor versão. Quando deveria ser, eu sigo aquilo que o Senhor diz. Eu sou aquilo que o Senhor é. E eu sou fiel a que o Senhor diz para mim. Amém? Cuidado para você não estar vivendo o narcisismo gospel. A verdadeira mudança na vida de um discípulo é não viver mais para si mesmo, mas para o outro. A grande mudança não é no que você faz, mas é por que você faz. A grande mudança não é aquilo que você faz, aquilo que você vai fazer, aquilo que você sente, aquilo que seu coração está dizendo. Mas a verdadeira mudança é quando você passa a por que você faz. Ou por quem você faz. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você passa a entender isso, você vai se queimar diante de Deus. Quando você é como o pastor prega na escola de discípulo, você está sentado no meio e Jesus está lá, lá para o canto. É as suas vontades, é os seus interesses, é aquilo que você quer. Isso é se prostrar diante do ídolo dessa geração, sobre você mesmo. Quando Jesus deveria ser o centro, onde eu vivo para Cristo, já não vivo mais para mim. Onde Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo e me seguir, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, morra a cada dia e me siga. Esse é o verdadeiro sentido de queimar por Deus. Amém? Que nós possamos olhar e pensar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Se eu tiver que me dobrar a alguém, que seja aos seus pés, e não aos pés de ninguém. Amém? Terceiro passo, a comunhão te coloca em chamas. Lá no verso 12, do capítulo 3 ainda. Nessa parte aqui já tinha um pessoal que tinha caguetado eles lá para o rei, que eles não haviam se dobrado diante da estátua que o rei havia colocado, né? Um pessoal tinha falado já, ó, rei, tem uns caras ali que não se dobraram, tem 3 negros ali que... E diz assim, há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto
aos deuses do rei, nem adoram a imagem de outro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses? Nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão lançados no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que poderá livrar-nos da minha mão? Amém? Então você vê que aqueles jovens, eles decidiram não se prostrar ao ídolo daquela geração. E uma galera foi e falou para o rei: ó rei, tem 3 jovens que não querem se prostrar. E Nabucodonosor, furioso, se levanta e vai até eles e falam: é verdade que vocês não querem se prostrar, não querem adorar a minha estátua? Então, no próximo som, vocês se dobram os joelhos. E é engraçado que a Bíblia fala que os 3 falaram para Deus. Não foi Sadraque que falou: ó, deixa que eu falo, deixa que eu falo. Não foi Mesaque que falou: não, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Foram os 3 falaram para ele. Os 3 levantaram: ó rei, nós não vamos adorar a esta imagem. Nós não vamos se prostrar a esta imagem. Então você vê que o que é uma fornalha, uma fogueira, é um ajuntamento de brasas. Uma brasa sozinha, ela facilmente pode ser apagada. Mas um montoeiro de brasas, ela causa mais calor ainda. Então, a comunhão, irmãos, a comunhão, ela nos gera santidade. Ela nos gera chamas na presença de Deus. Se você estiver sozinho lá, só você, a sua brasa, Satanás facilmente pode te apagar. Mas se tiver eu, você, o pastor, Angelita, Neuza, Leandro, pastor Roberto, Rodney, Vanessa, Adriana, Caio, todo mundo, nós viramos um amontoeiro de brasas. Onde é difícil você encostar, você pegar, porque aquilo gera um calor tremendo, imenso. Então a comunhão, ela te gera chamas em você. Ela te faz queimar em chamas. E é engraçado lá que em Atos 2, lá no pré-avivamento e no pós-avivamento, a grande ênfase do pós e do pré-avivamento é que todos estavam juntos de verdade. Todos estavam em uma só oração. Todos estavam em uma só comunhão. Se você ver depois, eles repartiam pão, as orações. Estar em comunhão é não só sorrir, não só chorar com os que choram, mas sorrir com os que se alegram. É você ver as minhas conquistas e eu ver as suas conquistas e nós nos alegrarmos. É você saber do meu pecado e eu saber do seu pecado. É eu ter amizade com você e você ter amizade comigo. É você não ter um arroz, eu ter um arroz, eu te dar um arroz. É eu não ter o feijão, você ter o feijão e me dar. É a gente nos comunicar: hoje não estou bem, você ora por mim, amanhã você não está bem, eu oro por você. Parece até bonito, né, isso daí. Mas é como a Bíblia diz, é o ferro afiando o ferro. O ferro afiando o ferro. Porque não é fácil, irmãos, andarmos em comunhão. Muitas vezes você não vai querer estar perto do irmão, você não vai querer estar na presença do irmão. Ah, aquele fulano lá eu não quero saber, aquele fulano lá eu não quero falar. Mas é o ferro afiando o ferro que vai gerar em nós chamas, brasas. Amém? Quando você entende isso, você sabe que você vai se machucar. Você pode até se machucar. Porque, como diz a palavra, é o ferro afiando o ferro. Você sabe que uma hora tal pessoa pode errar com você. Tal pessoa, eu posso errar com tal pessoa. Mas, quando você entende
que a comunhão é isso, que é esse processo, você permanece nela. Você não foge da comunhão. Quantas vezes o pastor já me aconselhou coisas que eu não gostei? É normal. Nem por isso eu perdi a comunhão com ele. Nem por isso eu deixei de estar aqui, deixei de falar com ele, deixei de andar com ele. E muitas vezes o que Satanás quer fazer é nos separar. Talvez nós vai gerar coisas em nós que vão nos machucar, vão nos ferir. Mas mesmo assim, nós temos que estar com o coração dispostos a perdoar e permanecer em comunhão. Amém? Nós precisamos um dos outros para ser colocados em chamas. Nós precisamos do nosso irmão para nos sermos colocados em chamas. Amém? Então nós vimos aqui que o primeiro passo, a santidade nos coloca em chamas. Segundo passo, não se dobrar aos ídolos nos coloca em chamas. Terceiro passo, a comunhão nos coloca em chamas. Quarto passo, a verdadeira fé te coloca em chamas. Amém? E o que seria a verdadeira fé? Talvez falar, minha fé já é verdadeira. Eu creio em Deus. Lá no verso 15 de Daniel 3, do 15 ao 18, diz assim: Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira e de gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prostraremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Amém? Obrigado. A verdadeira fé, elas nos colocam em chamas. E o que seria a verdadeira fé? Você vê que esses jovens, eles chegam diante do rei e falam: ó rei, sobre isso aí a gente não precisa nem responder. Nós não iremos nos dobrar diante da sua estátua. Mas é o seguinte: se o meu Deus quiser me livrar, ele há de me livrar. Mas se o meu Deus não quiser nos livrar e nos matar lá dentro, ele continua sendo Deus. Fique sabendo que nós não nos prostraremos diante a tua imagem. Se Deus quiser curar a minha enfermidade, ele cura. Mas se Deus não quiser, ele continua sendo Deus. Se Deus quiser curar o câncer, ele cura. Mas se ele não quiser, ele continua sendo Deus. Se Deus quiser me abençoar, ele vai abençoar. Mas se ele não quiser, ele continua sendo Deus. Ah, meu mês vai ser próspero agora. Porque eu tenho fé em Deus. Porque Deus vai fazer, Deus vai ouvir minha oração. Mas a fé verdadeira, irmãos, ela não é baseada só no que Deus vai fazer ou pode fazer. A verdadeira fé nos coloca em chamas. E a falsa fé é acreditar que um Deus que está a nosso serviço, é acreditar que Deus é o nosso servo, e não que nós somos servos de Deus. A nossa fé, muitas vezes, nos faz colocar Deus numa coleira. Ó, Deus, vem para cá, agora eu quero isso. Vem para cá, Deus, porque agora faz isso aqui para mim, ó. A fé verdadeira é como daqueles jovens. Imagine você diante da morte, diante da fornalha. E você virar e falar: se o meu Deus quiser me livrar, ele me livra. Mas se ele não quiser, saiba, rei, que ele continua sendo Deus. E mesmo assim, nós não nos prostraremos. Porque sabe por quê? Depois que nós morrermos ali, sabe para onde a gente vai? Para a face desse rei. Para a face desse Deus.
Então fique sabendo, ó rei, que nós não iremos nos prostrar. Se ele quiser, ele livra. Se ele não quiser, ele continua sendo bom. Essa é a verdadeira fé, irmãos. Uma vez eu estava vendo, tipo assim, eu fui assistir algumas ministrações para pregar sobre isso, e um rapaz falou que teve um ministro que no meio do louvor, ele estava falando, Deus, abre lá em Mateus capítulo 4, verso 9, diz assim, tudo lhe darei se você prostrado me adorar. Então, irmão, se prostre aí e adore, que tudo ele há de dar para você. Só que se você abrir em Mateus 4, verso 9, quem disse isso foi Satanás. Não foi Deus. Foi Satanás e não foi Deus que disse isso. Foi Satanás que chegou para Jesus e falou, se prostre aos meus pés, me adore. Que, tá vendo tudo isso aqui? Eu irei de te dar. Então, irmãos, você vê que a fé verdadeira não é baseada naquilo que Deus vai fazer, mas sim no que Deus é. Deus pode fazer como Deus não pode fazer. E Ele continua sendo bom. A verdadeira fé que te faz colocar em chamas é acreditar na soberania de um Deus bom, independente de tudo que aconteça. E não uma fé falsa, achando que tudo que pedirmos nos será dado. Amém? Quinto e último passo. A presença de Cristo nos coloca em chamas. Amém? Verso 19 ao 26. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e os aspectos do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. 20. Ordenou aos soldados mais fortes de seu exército que o amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. 21. Então, estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos dos Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Então, irmãos, a presença de Jesus em nossa vida nos coloca em chamas. Eu diria que o principal ponto para você queimar em chamas é Jesus Cristo andando com você. Aqueles 3 homens foram jogados, a fornalha estava 7 vezes mais. Tanto ao ponto de que os soldados do rei foram queimados só de chegar perto. E os 3 foram lançados lá dentro. E o rei se levanta e se espanta. Mas não foi 3 que nós jogamos? Ele fala, é verdade, nós jogamos 3. E ele fala, mas eu vejo um quarto caminhando com eles. E eu vejo um quarto semelhante ao Filho dos deuses. Eu vejo um quarto semelhante ao Filho de Deus. Irmãos, a presença de Deus em nossa vida tem que ser uma evidência. A presença de Deus em nossas vidas nos coloca em chamas. Aquele fogo estava 7 vezes mais aquecido, mas a presença de Cristo na vida deles fazia com que eles queimavam muito mais, muito mais. Aquele fogo pagão não podia se comparar à presença de Cristo na vida dele. A presença que fazia com que eles queimavam mais do que aquela fornalha. Ao ponto de não sofrerem um arranhão ou uma queimadura. Irmãos, ter comunhão diária com aquele que tem os olhos como chamas de fogo
nos incendeia. Termos comunhão com Jesus Cristo todos os dias nos incendeia, nos colocam em chamas. Amém? Aquele que queimou mais do que qualquer fornalha, se ele estiver com você, você há de queimar muito mais. Jesus Cristo, aquele que brincou no fogo com aqueles jovens, que queima mais que qualquer fogo. Se você tiver uma comunhão com Ele, você há de queimar muito mais na presença de Deus. Se coloque de pé. Vou chamar a banda aqui. Você já se imaginou como foi andar com Jesus Cristo? Como foi andar com aquele que tinha os olhos como chamas de fogo? Você por algum momento olhou e tipo assim, nossa, como eu queria ser aquele apóstolo. Como eu queria ser aquele apóstolo que deitou no peito de Jesus. Como eu queria ser aquele apóstolo que andou com Jesus. Como devia ser andar com aquele que queimou mais de qualquer fornalha. Como devia ser andar com aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Como deve ser ter comunhão com aquele que queima mais do que qualquer fornalha. Como deve ser, irmãos, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Se você quer estar em chamas, você precisa ter comunhão diária com o Espírito Santo. Então vamos lá, irmãos. Primeiro passo, a santidade te coloca em chamas. Segundo passo, não se dobrar aos ídolos te coloca em chamas. Comunhão te coloca em chamas. A verdadeira fé te coloca em chamas. A presença de Cristo e o primordial, ela te coloca em chamas. Nesta noite você talvez tenha dificuldade de estar em chamas. Você tenha dificuldade de queimar pelo Senhor, com medo de se queimar lá fora. Talvez você não consiga ter intimidade. Talvez você tenha dificuldade em vir até aqui, dificuldade em adorar ao Senhor. Enquanto a banda louva, eu quero te convidar a vir até aqui à frente. Que você não sinta vergonha nem medo. Talvez hoje você nem estava queimando tanto. Talvez hoje você nem pensasse em vir aqui. Talvez você sinta dificuldade de estar em chamas na presença de Deus. Ou talvez você queira queimar mais por Deus. Talvez você queira queimar muito mais. Eu te convido a vir aqui à frente. Em nome de Jesus. Enquanto a banda louva, você pode sair do seu lugar.